É a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então, tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente mesmo. Boa tarde, boa tardes, dependendo de onde você está, bom dia, né? Depende do estado aí, do Brasil. Pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um CVM Talk. CVM Talk é um conteúdo onde eu entrevisto um aluno ou aluna CVM, onde esse aluno, essa aluna conta um pouco da trajetória, né, deles com a nossa metodologia, com a metodologia CVM. Basicamente é uma live inspiracional para te inspirar, né, para te mostrar que sim, é possível viver 100% do consultório, para te mostrar que sim, é possível resgatar o prazer de exercer a medicina, para te mostrar que existe técnica, para te mostrar que existe um caminho diferente do que te falaram, né, na formação e no mercado médico tradicional. Hoje eu tenho o prazer, né, e a honra de convidar aqui, de entrevistar, né, de conhecer um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, a doutora Samantha. Samantha, tá aí, Samantha? Oi, Sidney. Boa tarde. Olá, boa Tudo tarde, bom? querida. Tudo ótimo, tudo ótimo. E com você? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Ó, primeiramente eu queria te agradecer, tá, por ter aceito esse convite aqui para contar um pouquinho da sua trajetória, para dividir com os colegas um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos que você vem adquirindo aí, né, com a nossa metodologia. E então, obrigado de verdade, gratidão. E aí eu já passo a palavra para você se apresentar e responder a primeira pergunta desse nosso bate-papo, que é como você conheceu o CVM? Então, fica à vontade, seja bem-vinda. Sidney, um prazer estar aqui falando com você, sempre é. Deixa eu me apresentar para o pessoal. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou especialista em glaucoma e catarata. Eu conheci o CVM há mais ou menos 6 meses atrás, foi através de uma propaganda que apareceu no Instagram para mim, num momento bem oportuno, porque eu estava na fase de começar a montar o meu consultório, e aí apareceu essa propaganda do CVM, achei que tinha tudo a ver com o momento que eu estava, e aí logo depois teve um evento que, se eu não me engano, é o mesmo que está tendo agora essa semana também, que eu participei, e aí logo depois eu já me inscrevi e entrei na turma 12. Antes de conhecer o CVM, minha história começou um pouquinho fora da medicina, na verdade. Quando eu terminei a residência, eu continuei no mesmo serviço que eu estava fazendo um ano de especialização. E nesse um ano da especialização, eu tinha um período parcial de folga, em que uma parte eu ficava na especialização e outra parte eu trabalhava num consultório, em 2 consultórios que não eram meus. Eu prestava serviço no consultório de terceiros. E eu sempre gostei muito de viajar e eu sempre tive um sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo. E aí, nesse período de tempo em que eu trabalhava para os outros, eu juntei dinheiro e quando eu terminei essa especialização, aí eu fui fazer essa viagem de volta ao mundo. E aí, acabou que na metade da viagem eu não estava muito feliz, eu quis voltar para casa e eu acabei voltando depois de 5 meses de viagem. Eu estava na Tailândia, eu acordei um dia, comprei o primeiro voo para voltar para casa. E para voltar da Tailândia para o Rio de Janeiro demora mais ou menos 2 dias de viagem. Então foram aí quase 48 horas que eu tive para pensar na vida e programar o que eu ia fazer dali para frente. Bom, a conclusão que eu cheguei é de que a coisa que eu mais gostava de fazer na vida era ensinar. Eu meio que descobri o meu propósito de vida nessas 48 horas de viagem.
E aí eu resolvi que eu queria continuar ensinando. Então, a minha prioridade de lá para cá sempre foi envolver a atividade de ensino na minha rotina. E aí eu fiquei um tempo no mesmo serviço onde eu fiz a residência. Eu fiquei um tempo como voluntária ensinando os residentes. E aí eu passava um dia inteiro lá como voluntária e aí nos outros dias eu trabalhava para os outros. Eu trabalhava em clínicas de plano, de terceiros, trabalhava em clínica popular, era basicamente isso. E não estava dando um retorno financeiro legal. Depois de um tempo, eu acabei mudando de serviço. Eu ainda atuo em serviço de residência, mas não é mais onde eu me formei. E eu comecei, aos pouquinhos, começou a cair um pouco a ficha. Na verdade, começaram a cair duas fichas. Uma de que eu estava atuando só na educação de residentes e que eu trato uma doença que é muito desconhecida pelas pessoas e que eu precisava atuar na educação de pacientes também, não só na dos médicos. E a outra ficha que caiu é que, começando a ter mais contato com o mercado, eu comecei a perceber como era raro um profissional que fizesse tudo que eu fazia, como eu era diferenciada da média do mercado e eu não tinha retorno, nem financeiro, nem qualidade de vida por isso, porque eu trabalhava uma média de... Tinha semanas que eu trabalhava 10 horas por dia, tinha semanas que às vezes chegava a 12 horas por dia, então eu nunca dei plantão, mas a carga horária que eu fazia de consultório e ensinando, acabava que muitas vezes ficava uma carga horária equivalente à de um plantão. Então, percebendo essas duas coisas, de que eu precisava ensinar paciente e de que eu precisava fazer as pessoas perceberem como eu era boa, foi que eu comecei a atuar no marketing. Aí tem um pouco mais de 2 anos que eu comecei o canal no YouTube, que é o Papo Glaucoma, que é um canal voltado totalmente para a educação de pacientes. E é claro que tinha uma visão de marketing, apesar de não ser o principal, mas a gente sempre espera que aquilo vai dar algum retorno, que os pacientes vão conhecer e vão me procurar. Mais ou menos depois de 1 ano de canal, isso realmente começou a acontecer. Eu ainda estava naquela carga horária louca, ainda estava trabalhando só em clínica dos outros, e aí começaram a me procurar alguns pacientes desse marketing do YouTube. Fiquei super empolgada no começo, porque o pessoal estava gostando, estava dando certo, mas eu percebi que quando esses pacientes vinham, eles ficavam meio decepcionados. Eu acho que, não sei se era exatamente isso que eles sentiam, mas era a impressão que eu tinha, porque eu acho que eles esperavam muito mais do que eles encontraram quando eles me procuraram na vida real, porque a estrutura do lugar não era legal, as secretárias eram aquele trabalho padrão de secretária, de atender telefone, marcar e pronto, não tinha nenhum trabalho a mais de gerar valor para esse paciente, né? De encantamento, né? De encantamento, e a minha consulta era uma consulta padrão de médico, que a gente, é o que você fala, a gente sempre acha que a nossa consulta é maravilhosa, até a gente ver o quanto que a gente pode melhorar. E aí começaram a vir alguns pacientes particulares com essa expectativa muito alta e começou a cair a ficha de que eu não estava atendendo essa expectativa. Ao mesmo tempo, eu não estava muito satisfeita com o lado financeiro também, e aí eu cheguei à conclusão de que era hora de eu ter o meu espaço. E aí eu conversei com uma amiga que já era minha sócia, e ela também estava querendo ter um lugar dela. Ela pensava mais no ponto de vista de poder fazer as coisas do jeito dela. E eu estava mais... que, de certa forma, eu também queria. E eu estava mais pensando em ter a independência de não precisar trabalhar para os outros. Então, meio que foram objetivos que casavam muito bem. E aí a gente começou a montar o consultório, a gente alugou uma sala num shopping, que é um lugar de super fácil acesso, um shopping grande aqui no Rio.
tem toda a comodidade de estar dentro de um shopping, é uma salinha pequena, mas que ficou tudo arrumadinho, o marido dela é arquiteto, então a sala ficou toda bonitinha. Isso ajuda, né? Isso ajuda muito. Então, quando estava quase pronta a obra, que a gente estava quase se preparando para abrir, aí a gente pensou, poxa, está na hora da gente pedir uns credenciamentos de plano de saúde, afinal a gente tem que arrumar paciente de algum lugar. E aí eu comecei a pedir credenciamento de todos os planos de saúde que existiam e todos eles faziam aquilo de colocar na famosa listinha de espera que nunca chega, né? E aí eu vi, bom, não vai rolar. Então, assim, no primeiro momento não foi uma opção minha atender particular. Eu tentei credenciar com os planos e não rolou, até porque aqui no Rio o movimento é o contrário. Os planos estão descredenciando o pessoal da oftalmo. Quanto mais credenciar alguém novo, né? Então, eu vi que não ia ter chance de rolar no plano. Aí começou a bater um desespero. E aí foi a hora que apareceu a propaganda do CVM no Instagram. Porque... Opa, colega médico, você está abrindo seu consultório? Você está pensando em abrir seu consultório particular? Eu não pulo esse vídeo. Aí eu falei, cara, eu acho que esse cara vai conseguir me ajudar. Aí eu me inscrevi no evento, eu não tinha visto nada ainda do conteúdo gratuito, apareceu a propaganda já voltada para a inscrição do evento. E aí eu me inscrevi no evento gratuito, assisti. Quando eu assisti, eu vi que assim, era tudo que eu precisava, porque eu ia conseguir resolver o problema da decepção dos meus pacientes e eu ia conseguir resolver o problema de não ter tido o credenciamento do plano tudo junto de uma vez só. E aí é basicamente isso. Meio longa a minha história, né? Desculpa. Não. Deixa eu te falar, a sua história, ela se mistura com a história da maioria, Samantha. Porque, olha só, a maioria diz isso que você está trazendo, né? E que é a minha história também, é a história da medicina brasileira, infelizmente, né? Uma profissional de ponta, uma profissional extremamente bem formada, mas que passou uma vida inteira se dedicando para ser uma boa profissional, para quando entra no mercado se decepcionar. Acha que estava fazendo, né, que tinha feito tudo que era necessário para poder praticar a medicina como sempre sonhou, e quando chega lá, o mercado te forma, né, te formata. Não, você tem que atender, a forma que você tem que atender é dessa forma, e você só vai receber esse teto aqui. Então, se você quiser ganhar mais, você vai precisar trabalhar mais e com menos qualidade ainda. A história também se mistura quando você fala, eu queria, não queria depender dos outros. Mas aí você faz todo o investimento e aí chega lá, na hora que abre o consultório, na hora que está tudo prontinho, você pensa, beleza, e agora? Então, isso foi um dos erros que eu falo na primeira aula, né, que eu falei ontem, que é focar muito em estrutura. Mas se você tem a estrutura, se você tem o conhecimento técnico, né, residência, título, tudo mais, se você não sabe como atrair, encantar e fidelizar esses pacientes, é perigoso, né? Às vezes tem colega que coloca ali todas as economias, né, Samantha, que faz todo o investimento. Você foi até um pouco mais conservadora, você fez uma sociedade, começou no lugar menor, apesar de ser dentro do shopping, que eu imagino que não deve ser tão barato, né? Até que não é tão caro, não, mas com certeza se fosse sozinha eu não conseguiria arcar com os custos. Eu precisava ter uma sócia e a gente já era sócia já, só que a empresa só emitia nota de prestação de serviço, mas a gente fez residência junto, a gente já tinha uma amizade, então era uma pessoa que eu sabia que tinha tudo para dar certo. Mas ainda mais no oftalmo, o nosso custo inicial é muito alto por causa dos aparelhos. Perfeito. Então, sem uma sócia, eu realmente não teria conseguido arcar com o custo mesmo. Mesmo até se eu tivesse tentado uma coisa mais básica, ainda seria muito caro. Pois é, e aí é onde eu estava querendo chegar. Você em algumas especialidades, como a oftalmo, por exemplo, por mais que você enxugue, né, você precisa de um mínimo, e esse mínimo de estrutura, ele é um investimento alto. Agora, para pensar comigo, por que muita gente acaba desistindo, né, do particular? Porque ele faz todo esse investimento de carreira na educação, depois na estrutura, mas
não têm noção quase nenhuma de como atrair, de gerir, de fazer marketing, de vender, não se enxerga como um empresário, né? Só se enxerga como médico. Não posso falar de dinheiro, não. Dinheiro é pecado, Maria, Deus me livre, Deus me perdoe. Dinheiro não pode. E aí, como é que você... Aí não vai dar certo, né? Com a mentalidade só de empregado também, né? Com a mentalidade de achar que você vai chegar lá, vai ter o cafezinho pronto, as fichas tudo encaminhada, tudo bonitinho, tudo limpinho, o estoque funcionando, os aparelhos isso, não sei... Não. Quando você é dono, não é assim. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, né? E muitas vezes você leva o trabalho para casa, né? Não é tão, é totalmente diferente. Mas, aí eu quero te perguntar. Teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu queria explorar um pouco isso, que eu falo muito disso, mas poucas vezes eu tenho a oportunidade de explorar um pouco mais disso, que é em que momento você se enxergou como educadora, assim, porque eu entendi que foi antes de conhecer o CVM, né? Dentro do Foi. CVM a gente fala muito disso, né? De que o médico também é, na sua essência, um educador. Mas como é que foi para você descobrir isso, né? E como que foi essa virada de chave, dizer, não, eu preciso educar meus pacientes, eu preciso... Como é que foi isso para ti? É engraçado, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sempre fui aquela pessoa que falava super mal em público, assim, eu mudei muito no finalzinho da faculdade e no começo da residência também. As pessoas começaram a dizer que eu falava muito bem, que eu ensinava bem, que eu conseguia explicar as coisas de uma maneira que as pessoas entendessem. E até os pacientes falam isso para mim muitas vezes também, mesmo antes de eu ter o marketing, alguns pacientes já falavam, poxa, doutora, nunca me explicou assim, com palavras que eu conseguisse entender. Então, na verdade, veio um pouco do feedback das outras pessoas, porque nunca passou pela minha cabeça que eu fosse gostar de ensinar. Mas as pessoas começaram a me dar esse feedback e aí eu pensei, poxa, tá todo mundo falando isso, de repente eu sou boa nisso mesmo. E aí eu comecei a gostar mesmo e a dar cada vez mais aula. E agora, voltado especificamente para a educação de pacientes, aconteceu. Eu sempre gostei muito do YouTube, porque eu acho o YouTube uma ferramenta de ensino assim sensacional. Acho que a gente não pode ver o YouTube como uma rede social, dá para a gente aprender de tudo no YouTube. E na época eu tinha um amigo músico, tenho ainda um amigo músico, que na época ele estava começando a criar um canal dele de música e a gente conversava muito e aí me caiu a ficha assim, poxa, tem tão pouco médico fazendo conteúdo no YouTube, assim, uma ferramenta tão boa para a gente instruir as pessoas e que eu acho que na medicina é muito subutilizada. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu encontrei alguns canais médicos legais que eu comecei a seguir como inspiração, mas eu vi que não tinha nada, absolutamente nada no meu nicho. Tinha alguns canais de oftalmologistas bem grandes até, mas era uma coisa geral da oftalmologia, não tinha uma coisa específica para esse nicho de glaucoma. E a maior parte da cegueira por glaucoma é por falta de informação, porque quando a gente diagnostica a doença no começo, a gente trata e a gente controla e aquela pessoa continua enxergando para o resto da vida. E mesmo assim, mesmo sendo uma doença completamente tratável, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então, é um absurdo que a gente tenha gente ficando cega por falta de informação, porque a pessoa não sabe que ela tem que ir no oftalmologista. Então, Ela isso tem que começou... usar um colírio, né? Então, isso começou a me deixar assim, poxa, como é que pode a gente não estar fazendo nada para mudar isso? E aí, geralmente, é a hora que a galera começa a reclamar da sociedade, do conselho. Aí eu não reclamei de ninguém, eu peguei minha câmera, gravei e comecei a fazer. E deu certo, porque se Deus quiser, essa semana eu chego em 10 mil inscritos. Que massa. Então já está monetizando, já está ganhando dinheiro do YouTube. Já estou monetizando há um tempo, já tem quase um ano que está monetizando já. Então, paga pouquinho, mas paga tudo que eu invisto lá. Como eu sabia que eu ia conversar com você, eu botei essa camisa, ó. Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Nossa, eu tenho muita vergonha do meu primeiro vídeo.
Mas ele está Que lá. ótimo! Que ótimo! Eu também tenho, eu até gosto de ver o meu, porque eu vejo, poxa, eu evoluí, né? Tem que ser. Se você não tiver vergonha, significa que você não evoluiu, ué. Exatamente, Né? Samantha, então, voltando aqui para o nosso script. Então, parabéns por ter descoberto isso, né? Obrigada. Sozinha, né? Por essa ficha ter caído. Espero que essa sua ficha ter caído e a gente está abordando isso aqui inspire outros colegas para que olhem para dentro de si e busquem lá o educador que o bom médico precisa ser, né? Porque isso, o meu propósito de vida também tem relação com isso. As minhas consultas eram sempre demoradas. Eu sempre fui aquele médico que foi chamado a atenção nos pronto-socorros, por os mais antigos, né? Bora, meu amigo, isso aqui não é PSF, não. Bora direcionar, não sei o quê. E aí, eu acho que inconscientemente isso me levou para abrir meu consultório particular inicialmente. E dentro do consultório, eu via que de uma consulta minha que demorava 1h30, mais de 60% do tempo era eu educando o meu paciente, sabe? E aí, quando você vê, você está falando sempre a mesma coisa, e aí veio essa parada do boom da internet, eu falei, e se eu gravar essa parada, né? Porque, ó, vou me mostrar vulnerável aqui, tá? Dê uma missão para um preguiçoso que vai sair uma inovação dali. Eu acho que o cara que criou o Ctrl+C, Ctrl+V é um baita do preguiçoso, mas que eu sou extremamente grato a ele. A pessoa o Henry Ford, que pensou no carro. Enfim, eu acho que as maiores invenções vêm disso. Como é que a gente pode evitar um trabalho desnecessário, um trabalho, né? Então, gente, quem é médico, todo dia basicamente fala a mesma coisa, é verdade ou não? Sim, não, é muito fácil fazer o roteiro dos vídeos, porque o roteiro a gente já usa todo dia na consulta. É só gravar aquele discurso que eu faço para aquele paciente daquele caso típico, aquilo já virou um vídeo para o YouTube. E aí é legal porque eles não absorvem tudo que a gente passa de informação na consulta, então eu já falo, olha, você vai esquecer depois um outro detalhe do que eu te falei, mas entra lá no YouTube que tem esse vídeo aqui, que tudo que eu te disse está lá. E aí eles vêm em casa, eles mandam para um familiar, ajuda bastante nessa parte de orientação do paciente. Perfeito, perfeito. Então, parabéns por isso. Samantha, voltando então, você falou que você estava ali naquele momento de e agora, meu Deus, os planos não estão me aceitando, né? Você seguiu ali o que a maioria segue mesmo, né? Peraí, eu preciso de plano. E aí, quando você teve o não, né, o problema é a solução, você estava lá, né, pediu para o seu subconsciente, ele mandou uma propaganda, um vídeo, um anúncio do CVM, você entrou. Mas antes de saber os resultados, depois que você entrou, eu queria te perguntar uma coisa que é o que a maioria essa semana vai ter. Você teve algum receio de entrar no CVM? E, ó, pode ser brutalmente honesta, tá? Não tem problema. Pode dizer, eu não gostei do Sidney, que eu achava que ele era isso. Ou então, eu desconfiei porque... Ou então o preço, né? Todo mundo pensa, pô, será que esse investimento vale? Né? Enfim, você teve algum receio? Se sim, como é que você lidou com ele para entrar? Afinal de contas, você entrou, né? O meu maior receio foi o financeiro mesmo, porque eu estava com um monte de conta para pagar do consultório, ainda tenho, porque está parcelada aí pro resto da minha vida, tem coisa aí que está pelos próximos 3 anos para pagar. Então, eu já estava num momento de ter gastos muito altos, e aí eu teria mais um gasto. Então, o meu maior medo era se eu ia ter retorno financeiro do dinheiro que foi investido no CVM. Porque quando a gente pensa isoladamente no valor do curso, tudo bem, mas quando você pensa no meio de todos os gastos de montar um consultório, é mais uma conta para entrar lá todo mês parcelada no cartão. Então, o meu maior medo era de não dar certo, mas eu pensei que eu não tinha muito para onde correr também, porque o consultório estava gasto e se eu não fizesse nada não ia aparecer ninguém, então era a tentativa que eu tinha, e aí eu tentei e deu certo. Que massa.
E aí, só para a gente não perder aqui, a gente vai falar de forma mais aprofundada, mas quanto tempo você está que você entrou no CVM mesmo? Quase 6 meses. Quantas vezes sobre o valor do investimento no curso você já teve de retorno? Já fez essa conta em 6 meses? Deixa eu ver. Mais ou menos. Líquido foram 4 vezes. Em 6 meses você já teve 4 vezes o valor que você investiu. Olha que Isso. massa. Agora, Samantha, vamos agora tirando a emoção. Obrigado por responder. Agora, vamos tirar um pouco a emoção de lado e vamos colocar a razão. Olha só que louco o que acontece, né, na carreira médica. Quanto tempo de formação você teve para chegar e dizer assim, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma? Foram 10 anos ao todo. 6 de 10 anos. medicina, mais 3 de oftalmo, mais um de fellow de glaucoma e catarata. 10 anos. Então, são 10 anos de tempo, energia e dinheiro investidos. E aí Ainda tem depois mais teve... 2 anos de pré-vestibular, então pode botar 12 na conta aí. Vamos para ser mais racional ainda, vamos colocar desde quando a sua família investiu em você desde o jardim lá, né? O prézinho, né? Então, eu fiz esses cálculos. No meu caso, foram 25 anos de educação formal. Então, é uma vida de investimento. E aí, depois, no seu caso, teve um investimento alto também em estrutura. Sim. Né? Um investimento alto em estrutura. E aí olha só que louco, a gente faz todo esse investimento, a gente vê isso como natural, mas na hora que a gente tem a possibilidade de investir, por exemplo, numa metodologia que em 6 meses se deu 4 vezes o retorno do investimento, né? Em 6 meses, imagine em 6 anos, né, que foi o que eu te perguntei mais cedo. A gente tem receio, olha que louco. E aí a sua resposta, né, dando luz à sua resposta, mais ainda reforçando, muitas vezes e aí, ou você investe, né, ou você vai continuar se submetendo a receber R$ 50 de uma consulta de plano, a ficar atendendo um paciente a cada 5, 10 minutos. É muito louco o quanto que a gente deixa o medo, né, muitas vezes nos cegar. Faz sentido isso? Sim, faz sentido total. A gente tem medo de sair da zona de conforto, né? Não, e eu entendo, porque tudo que é novo gera medo, né? Pô, será? Né? Por isso que eu te agradeci no início e continuo te agradecendo por você estar aqui. Porque o fato da gente estar aqui conversando e as pessoas, sei lá, depois te mandar um direct, entender, realmente descobrir que você é uma pessoa de carne e osso, não é uma atriz convidada, né? Então pode ir lá pesquisar, Samantha Vaz, você vai achar o CRM dela lá no Rio de Janeiro, o RQE. A gente entende que tem isso, mas o que eu quero trazer luz para a racionalidade imagina quem fez faculdade particular, que pagou R$ 7.000 por mês, que investiu 1 milhão só na faculdade. E aí, quando tem a oportunidade de fazer um curso como o CVM, uma metodologia testada, baseada em ciência, né, que já foi testada por centenas de médicos, não, isso é caro, não, isso não vale. Será que realmente é muito louco isso? Então, obrigado por você estar aqui, não só ajudando o CVM, você está aqui ajudando outros colegas que, porventura, possam estar no mesmo momento que você estava lá atrás, que eu imagino que... Aí eu queria te perguntar, você lembra mais ou menos, se puder fazer um esforço, sobre o sentimento que você tinha quando você estava lá, se encontrava naquele momento de ter montado um negócio, ter montado um consultório, ter feito um investimento alto e ter recebido as negativas dos planos? Qual era o sentimento que você tinha ali naquele momento? Era medo mesmo, era medo de dar tudo errado, e aí eu, além de perder todo o dinheiro que eu investi, eu ter que voltar para a mesma rotina que estava antes. E eu estava muito cansada, assim, muito exausta da minha carga horária. Então, na mesma que eu comecei a montar o consultório, eu já saí de um dos vínculos que eu tinha. Então,
além de eu gastar um monte, eu ainda estava ganhando menos ainda, porque eu não aguentava mais manter a carga horária de trabalho que eu tinha. Então, o meu maior medo mesmo era ter que voltar para ficar daquele jeito. Eu ainda tenho uma carga horária super pesada ainda, que eu ainda preciso diminuir, mas que nesses 6 meses eu já diminuí muito. Eu já consigo fazer atividade física, que era uma coisa que antes eu não tinha tempo para fazer. Hoje em dia, se eu precisar fazer qualquer coisa em horário comercial, eu consigo. Então, tipo, antes era inviável. Hoje de manhã eu acordei e fui no Detran renovar a minha habilitação, e antes eu não teria tempo, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia ficar com a habilitação vencida mesmo. Caraca. E é muito louco porque a gente se coloca nisso, né, Samantha? E a gente, às vezes, são decisões que a gente toma e muitas vezes a gente não percebe, né? Eu me solidarizo contigo porque durante muito tempo, como médico, eu também era assim. É muito louco. Eu lembro, Samantha, de que, tipo, eu não tinha tempo de pegar o dinheiro que eu recebia. Uhum. Eu basicamente era um repassador de dinheiro para, tipo, eu era tipo uma máquina que fazia dinheiro, mas que não se beneficiava tanto daquele dinheiro. Eu ficava transferindo, né? E eu não tinha tempo de desfrutar daquilo, é muito louco. Mas vamos começar então a falar de depois que você entrou no CVM, e aí, o que, que mudou? Você já falou aí que da qualidade de vida, mas vamos começar pelo consultório. O que, que mudou? Assim, eu acho que os colegas, principalmente quem está chegando agora, né, durante essa semana, eles querem coisas práticas, assim, tipo, Uhum. porque, o pessoal, será mesmo? Muita gente ainda acha que você é atriz, tá? Então, então o que, que de prático você foi mudando aí que realmente trouxe resultado para ti, Samantha? A primeira coisa que teve que mudar foi a mentalidade de como eu estava encarando o consultório, né? Eu precisei aprender que eu precisava ser a gerente do consultório, a administradora do consultório, não só a médica que estava ali atendendo. O primeiro livro que você recomendou para eu ler foi O Mito do Empreendedor, e foi fundamental nessa mudança da mentalidade, porque me fez entender que não adianta só eu chegar lá e atender, que a coisa não ia funcionar desse jeito, que eu precisava ter um tempo para planejar a maneira como aquilo ia funcionar. E aí eu comecei aos pouquinhos aí focando nessa parte administrativa, de montar os POPs da secretária, de pensar no ambiente de uma maneira que gerasse um pouquinho mais de encantamento mesmo, de focar na minha consulta também um pouco, para justamente tirar aquele problema que eu tinha da decepção dos pacientes. Eu cheguei à conclusão de que era principalmente pela minha consulta, porque eu estava acostumada a atender em 10, 15 minutos e eu mal ouvia o paciente. Então, as mudanças básicas foram essas, de melhorar principalmente a escuta e a pactuação da minha consulta, de implementar os POPs, porque eu tinha acabado de contratar a secretária, eu contratei a secretária durante o CVM, então foi bom porque desde o começo do treinamento dela, ela já começou a ser treinada nos POPs, e a minha sócia, apesar dela não ser do CVM, eu já indiquei, provavelmente ela vai entrar em breve, mas ela super comprou a ideia, e aí tudo que eu levava para ela, o Sidney falou para fazer o pop assim, e aí ela aceitava numa boa e a gente fazia daquele jeito. Então foi bom que ela meio que já vestiu a camisa do CVM antes de estar no CVM até. E Eu aí acho que de foi vez em quando ela aparece, eu vejo ela de vez em quando nas lives. Como é ela que é o nome entra dela? nas lives, aí ela já está vendo bastante coisa do conteúdo gratuito já, e aí a gente já conversou sobre ela entrar na próxima mentoria, porque aí eu vou estar terminando, e aí ela entra também, então vai dar Que tudo massa. certo. Eu estou pensando até em ter uma oferta para quem tem sócio, cônjuge, médico, porque isso ajuda muito. Imagina se a tua sócia não tivesse a mentalidade, né? Se ela não comprasse a Uhum. ideia contigo. Eu te falo isso porque muitos colegas tiveram que desfazer sociedades, né, para poder implementar essas mudanças que são fundamentais, né? O livro O Mito do Empreendedor é incrível, 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 porque é um tapa na nossa cara
no sentido de realmente um tapa para a gente acordar, de que ele fala assim, o mito do empreendedor é exatamente aquele profissional que acha que ele só precisa da parte técnica, que só precisa da parte operacional. No caso do médico, eu sou muito bom no que eu faço, eu sou muito bom diagnosticador e sou um ótimo terapeuta, né, no que eu me proponho a tratar. Só que ele vem e diz que só isso não é o suficiente, né? Sim. Então, você precisa ter a parte gerencial, precisa principalmente a parte estratégica, né? Que é o que você trouxe de planejamento e tudo mais. Então, que massa, que massa. E aí, Samantha, o que mais? Depois que você começou a implementar essas coisas, o que foi acontecendo? É engraçado porque, assim, a gente começa a implementar as coisas, são tantas pequenas coisinhas que tem que fazer, dá a impressão de que a gente nunca dá conta de tudo, e não é nem só impressão, realmente a gente nunca dá conta de tudo. A gente estava até conversando sobre isso no grupo da mentoria. E a gente foca muito em tudo que a gente ainda não conseguiu fazer, e a gente não percebe o tanto que a gente já fez. Até que um dia o resultado parece que vem do nada, assim. Do nada, né? Parece que é do nada, mas aí quando você para para pensar, você pensa, caramba, quanta coisa que eu já fiz. Tudo bem que ainda falta muito, mas já foi feito muito também. E, bom, aí eu inaugurei o consultório na metade de novembro, que foi quando eu estava terminando o CVM. Aí, no primeiro mês, eu já tive alguns agendamentozinhos. Eu cheguei a ter uma fila de espera para abrir a agenda, mas na hora que eu abri mesmo, foram poucas as pessoas que marcaram, a maioria acabou desistindo. Mas também a secretária tinha acabado de entrar, ela ainda não estava super bem treinada. Ela já tinha experiência de secretária de plano, então eu tive que melhorar um pouco esse atendimento inicial dela. Aí a fila de espera praticamente sumiu, ninguém marcou, foi um ou outro que marcou, mas apareceu um outro paciente nesse primeiro mês, mas fechei no prejuízo. No segundo mês, o volume já começou a aumentar um pouquinho, o volume de consulta, já teve alguma coisinha de exame, e aí no segundo mês que o consultório estava aberto, eu já consegui fechar as contas no 0 a 0, que para mim, assim, eu comemorei pra caramba isso. Total. Porque a gente, sendo realista, é muito difícil você abrir qualquer negócio e no segundo mês você já está pagando as suas contas. Então, eu achei o máximo já pagar minhas contas. O terceiro mês foi o fechamento de dezembro, que foi um mês que eu tirei 10 dias de férias. Dezembro é um mês meio fraco mesmo para oftalmo, porque ninguém quer operar nessa época, geralmente. Então, caiu um pouquinho. E aí, quando veio fevereiro, eu comecei a ter um movimento bem maior de consulta. E aí, como fevereiro eu tive muita consulta, eu acabei indicando muita cirurgia. E aí, em março, foi que o meu faturamento estourou, porque aí foi que começaram a entrar os procedimentos referentes a esses meses anteriores. Eu acho que o que fez, em termos de faturamento, o que fez total diferença foi eu ter criado toda essa estrutura de encantamento, porque a minha técnica cirúrgica é a mesma de 6 meses atrás, mas os pacientes não viam valor, assim. Primeiro que, assim, eu sou baixinha, eu tenho carinha de menina, então eles não botam muita fé. Não botavam, agora eles botam. Garota, muito bem. Então, assim, há um ano atrás, os pacientes olhavam para mim e falavam, nossa, mas você é uma menina, você já opera. E assim, eu tenho 10 anos de formada, assim, eu só engano com essa cara de menina. Que horas que eu vou falar com a médica? Exato. Nossa, quantas vezes eu... Não, e detalhe, não é com a médica, Sidney, é com o médico. Que horas vem o médico? Então é um duplo preconceito, né? É 2 em 1, 2 porradas numa vez só. Duas porradas. Nunca mais ouvi isso depois do CVM, mas antes eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi. Então, assim, essas mudanças do encantamento me fizeram ter uma taxa de fechamento de cirurgia muito maior.
E a rede social, eu comecei a usar muito o Instagram também, porque antes eu só ficava no YouTube, porque o YouTube é o que eu gosto. E o Instagram não é a minha paixão, mas as pessoas gostam, então eu tinha que estar lá também. Então eu comecei a fazer o Instagram também, e aí isso gerou um pouco de autoridade. Mesmo que o paciente não viesse a mim pela rede social, às vezes ele chegava por outro meio, mas quando eu falava, poxa, entra lá para ver os vídeos, isso gerava uma certa autoridade do paciente, saber que ele realmente podia confiar em mim. Então, esse problema de o paciente não ter confiança em mim para fechar o procedimento, meio que praticamente acabou depois do CVM, porque o meu faturamento, o meu grande faturamento é de procedimento, é de cirurgia, é de laser, então fazia muita diferença a minha taxa de fechamento de procedimento, e aí isso mudou completamente. Que massa, que massa. Samantha, primeiramente, parabéns, tá? Obrigada. Por isso. A gente perguntou, a gente fez essa pergunta antes, mas eu acho que você já respondeu um pouco. Eu vou dar luz a essa sua resposta, que é que aí as pessoas que vão assistir isso ou que estão assistindo vão pensar assim, pô, mas qual foi a única coisa que você fez que mudou tudo? E não existe bala de prata, né? Não existe uma única coisa, né? Na verdade, é uma soma de fatores que começa com o básico, né? Sendo um profissional de excelência, né? Um profissional que está se atualizando sempre, que depois, um profissional que aí vindo para o consultório particular, que aprende o que ainda não sabe, que tem humildade, né? Para aprender ainda, para entender que a faculdade não ensinou isso e que isso é fundamental, né? Então tem muita coisa, né, envolvida nisso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: aqui no CVM, a gente tem alguns parâmetros para acompanhar essa evolução, como você bem sabe. Então, para a gente é importante, por exemplo, a satisfação do médico. Eu queria que você fizesse um paralelo, por favor, entre o antes e o depois, sabe? Tipo, o antes e depois da Samantha, antes e depois do CVM. Como é que era a tua satisfação e como que está agora, né? E, obviamente, guardadas as devidas proporções, de 6 meses apenas, né? Então, você está começando ainda. Mas analisar a sua satisfação, analisar os resultados dos seus pacientes, como é que está o feedback dos seus pacientes, como é que está a satisfação deles, né? Faturamento, né? Se você puder, se não quiser abrir seus números, está tudo bem, mas se puder fazer assim, antes do CVM era X, agora está tanto X, né? Isso também ajuda a gente aqui a metrificar. E a quarta e talvez mais importante coisa, né? Sua qualidade de vida, né? Quando eu falo qualidade de vida, como é que o tempo de qualidade para você e para as pessoas que lhe são caras. Então, se puder fazer um comparativo disso, eu te agradeceria. Então, em termos da minha satisfação, mudou por completo. Hoje, quando eu vou para o consultório, eu não vou com aquela sensação de tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho conta para pagar. Hoje eu vou trabalhar feliz, porque eu vou estar num ambiente que eu quis, daquele jeito, com os pacientes que me procuraram porque eles queriam a mesma coisa e que eles valorizam a atenção que eu dou. Então, assim, eu vou trabalhar leve, sabe? Sem peso nas costas. E nem tenho pressa de terminar também, aquela coisa de ficar olhando no relógio e pensar, putz, o último paciente está atrasando, já era para ter ido embora, agora eu não tenho mais essa carga assim, negativa do trabalho. Em termos de qualidade de vida, eu trabalho um período a menos já do que eu trabalhava antes. Não trabalho final de semana, mas isso eu já tinha saído antes do CVM até, e aí eu aumentei, eu tenho 2 tardes de folga na semana, mas eu digo folga entre aspas, porque eu acabo juntando coisas que são de lazer e de qualidade de vida minhas, as minhas atividades, junto com a parte administrativa do consultório. Então, mesmo no sábado, mesmo no domingo, muito tempo eu passo assistindo aula de CVM, atualizando os POPs da secretária, resolvendo
essas coisas mais administrativas em geral, mas isso não necessariamente é ruim, assim, porque é uma sensação muito diferente quando você está trabalhando por uma coisa que você vê resultado, do que você está trabalhando por uma coisa de que você está trabalhando só para ganhar dinheiro e pagar a conta, entendeu? Então, Perfeito. Se for botar na ponta do lápis essa carga horária administrativa, provavelmente minha carga horária de hoje ainda é a mesma de antes. Só que de uma maneira que não é pesado, entendeu? De que a gente faz gostando do que a gente está fazendo. Então, nem parece muito trabalho, assim. E também, assim, o consultório está inaugurado há 4 meses só, então eu ainda tenho muita coisa burocrática para resolver, porque ainda é tudo muito novo, mas depois, com o tempo, esse burocrático ele vai meio que entrando nos eixos e ele vai se seguindo sozinho, né? Então, Perfeito. a tendência é esse trabalho diminuir, claro que não vai zerar, mas vai diminuir um pouco, né? Eu pulei a segunda coisa. A segunda coisa era do faturamento que você falou, né? Pacientes, como é que está o retorno dos pacientes, a satisfação As, dos pacientes e, por último, o faturamento? Os pacientes estão muito satisfeitos, assim, eles dizem claramente que eles gostaram muito do modelo de atendimento e eles se sentem muito agradecidos, assim, bem mais do que antes, não tem nem comparação, assim, os pacientes percebem a diferença da atenção que eles recebem, que é diferente da atenção que eles recebiam quando eles iam em outro médico, ou até comigo mesmo em outro lugar. Então, tem um ou outro que veio de outro lugar e que aí o que eles elogiam é principalmente a estrutura, o atendimento da secretária, porque eles já me conheciam, né? Mas os que chegam novos, eles ficam muito satisfeitos, assim. E é isso. Que massa. E o povo quer saber, o Brasil quer saber. E esse faturamento em 6 meses aí de... A minha agenda ainda não fica cheia, tá? Eu ainda tenho espaço vago na agenda ainda, então eu não estou no máximo da minha possibilidade de faturamento. Tá longe ainda, que tá Ainda dá muito para longe. aumentar. E eu atendo no meu consultório 2 períodos só, que eu pretendo até o final do ano aumentar conforme a agenda for enchendo. Mas no começo do ano a gente estabeleceu as nossas metas de faturamento. Na verdade, a gente estabeleceu as nossas metas gerais e um dos pontos era o ponto financeiro. A minha meta era ter um melhor controle dos meus gastos, que é uma coisa que eu estou conseguindo fazer. E a outra meta era eu conseguir igualar no consultório particular o faturamento que eu tinha no consultório de terceiros de plano. Essa meta era para dezembro e ela já foi atingida em março já. Que massa, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou precisar ser mais específico, tá? Se a gente comparar outubro, você entrou em outubro, né? Antes do CVM, setembro, né? Falando só de particular, quanto que era, vamos supor que fosse X teu faturamento em setembro de particular, comparado com março, quanto X aumentaram? Nossa, era muito pouco. Assim, sendo assim, um chute no mínimo 10 vezes. 10x em 6 meses. Meu Deus, que massa, que massa. Samantha, se você pudesse dar um recado, se você pudesse dar um conselho, se você pudesse falar com você em setembro, e essa você pode acreditar, vai ter algumas você que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir isso aqui provavelmente vai se tornar um podcast também. Qual que seria o recado que você daria? Ou para você, ou para uma colega médica que está lá com o consultório, querendo abrir o consultório, já abriu, recebeu não dos planos de saúde, está lá sem ver uma luz no fim do túnel, não quer voltar para aquela vida anterior, já decidiu que não quer mais aquilo. Qual o conselho que você daria? O que eu acho é que assim, a gente precisa correr atrás de fazer acontecer as coisas que a gente quer para a nossa vida. Aquela história do Zeca Pagodinho de deixa a vida me levar, eu não curto muito, não. Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Porque se a gente ficar nessa de deixa a vida levar, a gente continua sempre na mesma, e aí não muda nada. Não dá para você querer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente. Então, chega uma hora que você tem que tomar coragem de fazer alguma coisa diferente.
E aí, para a gente que é médico, o CVM faz todo sentido nesse fazer a coisa diferente, porque é a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida, e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente mesmo. É a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida, e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente mesmo. Come, Catarata, tá aí. Doutora Samanta, troquem. Onde é que o pessoal pode te encontrar no Instagram? Qual que é o teu arroba do Instagram para eles? Então, eu tenho 2 Instagrams, na verdade tenho 3. Para pacientes é o @papoglaucoma. E eu tenho o meu perfil pessoal, que na verdade é voltado para médicos, é um perfil que eu uso mais para fazer networking. Então, para o pessoal que é médico, de repente vale a pena seguir também, que é o @sam, com M de Maria, SAM, Vasques. Tudo junto, Vasques com S. Show. Ó, e tem qual é a perspectiva para os próximos 5 anos? Já parou para pensar? O que tem aí de plano para os próximos 5 anos? Pergunta difícil. Na verdade, sim, está tudo mudando tão rápido que eu acho que eu não consigo nem pensar num longo prazo. Eu estou mais focada nas metas desse ano, Sidney. Uma coisa de cada vez. Eu vejo um pouco mais para frente. Eu vejo você nesse ritmo que você está, no momento da vida que você está, e eu vejo você com um consultório consolidado em 1, 2 anos, assim como o JP. Só que a diferença de JP conseguiu fazer isso em 2 anos. Como você já veio pegando a estrada asfaltada, né? Ele abriu o caminho, a gente ajudou ele a abrir o caminho dele. Você está pegando a estrada asfaltada. Eu acho que em 1 ano talvez você esteja com o seu consultório consolidado, e talvez no máximo 2, 3 anos você se torne uma referência em glaucoma aí no Brasil, né? E aí eu quero me colocar aqui à disposição para te ajudar a expandir a sua mensagem, para que você seja a educadora que você veio para ser. Ah, que Tá legal, bom? Sidney. Obrigada, tomara que dê certo. Estou trabalhando para isso. Que venham muitos outros projetos aí, que venham muito mais. Ah, esqueci de te perguntar, como é que você se sente hoje? Eu te perguntei o sentimento de lá, qual é o sentimento de agora? Agora eu sinto que eu trabalho por um propósito mesmo. Eu sinto que eu realmente ajudo as pessoas e a mim mesma. Eu estou muito mais feliz agora com o meu consultório. E continua dando muito trabalho ainda, mas um trabalho gostoso de ter. E daqui para frente acho que é só crescer mesmo. Que massa. Parabéns, parabéns, tamo junto. Nunca fez tanto sentido essa frase. É só o começo. É só o Gratidão, começo. querida. Samanta, Deus continue te abençoando, que você continue tendo muito mais felicidade, muito mais propósito, muito mais qualidade de vida, muito mais impacto na vida dos seus pacientes, e conte com a gente para todos os próximos níveis, porque a gente tem muito que evoluir ainda. Obrigada, Sidney. Muito obrigada pela parceria. Tamo Beijo. junto. Tchau, tchau.